What was he doing? He was just with his mum. He had a blue coat. Robert Thompson e John Venables foram duas crianças de apenas 10 anos de idade condenadas pelo assassinato com requintes de crueldade a outra criança, essa por sua vez tinha somente 2 anos de idade, chamada de James Boger. A frieza desses menores ao realizar tal ato chocou o mundo todo e até hoje é um dos casos mais emblemáticos das histórias criminais. Como pode 2 meninos de apenas 10 anos de idade cometerem esse tipo de crime? Nesse vídeo você vai conhecer o caso dos assassinos mais jovens da história. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Crimes na sociedade, infelizmente, já viraram algo comum. Não deveriam ser, né? Mas vão desde pequenos roubos até a assassinatos aterrorizantes, que muitas vezes nem dá pra gente acreditar no nível de frieza dos criminosos. Não é uma regra, mas geralmente esses crimes são cometidos por adultos. Mas e quando os assassinos são jovens? E o pior, quando são crianças? O caso de hoje conta a história do assassinato de James Boger, um garotinho de 2 anos que foi morto por 2 pessoas, na verdade 2 crianças também, que tinham apenas 10 anos de idade. O sequestro. Era um dia comum, o James estava passeando com a sua mãe, a Denise, num shopping ali, qualquer da Inglaterra. Quando deu lá para as 16 horas, a Denise ela foi pegar a sua carteira para poder pagar as compras e acabou se descuidando do menino e deixando ele sozinho por um determinado período de tempo. E foi nesse momento que outros 2 garotos, o Robert Thompson e o John Venables, eles chegaram perto de James, pegaram a mão dele e levaram ele para fora do shopping. Como era uma criança de 2 anos de idade, eles não precisaron de mucho esfuerzo para eso. El siguiente rastro de James lo mostraría una de las cámaras de arriba en la que se le veía siguiendo a 2 personas. Lo raro es que estas 2 personas parecían ser adolescentes que aparentaban tener entre 14 e 18 anos. Quando a Denise voltou e deu conta do sumiço do seu filho, ela ficou desesperada e pediu ajuda para os seguranças do shopping, mas ninguém encontrou o menino. O Thompson e o Venables, eles deram até uma passeada pela cidade com o James. Andaram mais ou menos uns 4 quilômetros. Enquanto eles iam andando, de vez em quando, eles agrediam o pobre garoto. Muitas pessoas chegaram a ver os 2 garotos com o menino andando na rua. Essas pessoas diziam que o James chorava muito, mas quando chegavam perto, o Robert e o John, eles inventavam desculpas. Diziam que eles eram todos irmãos, que teriam achado o menino que estava perdido e estavam levando para a delegacia. O assassinato. Bom, depois de andar boa parte da cidade, os garotos levaram James para um lugar próximo de um cemitério. Lá, os meninos espancaram James com tijolos e com uma barra de ferro. Eles jogaram uma tinta azul no seu rosto, que eles mesmos tinham roubado naquele dia, e ainda colocaram baterias na boca de James e naquele lugar lá. Não quero nem falar aqui que é bem pesado isso aí, né? Ainda mais se tratando de criança. Como 2 crianças de 10 anos fazem isso com outra criança? Essas crianças são o capeta, velho. São os demônios. Com as pancadas que deram nele, né, no James, na sua cabeça, com a barra de ferro, o James ele sofreu 10 fraturas no crânio, né? O patologista do caso, ele disse que o James sofreu tantos ferimentos que era até difícil você considerar qual teria sido o golpe fatal. Então, com o James já morto, os 2 assassinos colocaram o corpo dele numa linha de trem, esperando que o trem passasse e atingisse o seu corpo, fazendo parecer um acidente. Bom, o trem realmente acabou passando e seu corpo foi cortado ao meio. Then a group of boys playing on the railway line found a child's body. James had been cut in half by a train. O corpo encontrado. O corpo mutilado e totalmente desfigurado de James foi encontrado na linha férrea da região 2 dias depois do assassinato. A polícia não teve trabalho nenhum para encontrar os assassinos e as provas de que realmente tinham sido eles, já que nas câmeras de segurança conseguiram ver tudo, elas gravaram tudo e ainda fizeram um teste de DNA na roupa dos 2.
O Robert e o John, eles estavam matando aula no dia do sequestro, o que já era um costume dos dois fazerem isso. E antes de sequestrarem James, eles tinham roubado algumas lojas e um deles mesmo falou que naquele dia eles estavam planejando sequestrar e machucar uma criança. Agora, a criança ter sido James foi totalmente um acaso. Prisão. Obviamente que duas crianças de 10 anos não poderiam ser presas, apesar de eu achar que deveriam sim, enfim, não sei o que você acha em relação a isso. Num caso como esse, qual seria então a punição para esses jovens? It was difficult to get the next step, because everything was, during the interview, step by step by step. He'd lie, admit, lie, admit. Enfim, em novembro desse mesmo ano, John e o Thompson eles foram considerados culpados pelos crimes de raptar, torturar e assassinar o James Booger. Nessa época, eles estavam com 11 anos de idade. It means Thompson and Venables will always be remembered, but only as murderers. However they've changed, whatever progress they've made. Eles ficaram num centro de detenção para menores até os 18 anos, quando receberam então a liberdade condicional em 2001. El público quedó decepcionado con tal sentencia. Hasta apedreaban y dejaban todo para destruir los supuestos vehículos en los que iban estos chicos, pero esos vehículos eran solo unos señuelos y que estos chicos en realidad iban en otros vehículos. Além da liberdade condicional, quando fizeram 21 anos, eles ganharam novas identidades e o direito de viver anonimamente para o resto da vida. E, tipo, ganhou uma outra vida. Tipo, uma outra vida. Tipo, tiveram a segunda chance, coisa que o James nunca vai ter. Isso é revoltante, né? Os pais deles também ganharam o direito de viver anonimamente, né? Esse tipo de medida meio que serve para proteger os condenados de sofrerem talvez algum tipo de represália. Enfim, você concorda com isso? Robert Thompson. Os investigadores que interrogaram o Robert, eles deram a entender que foi ele quem comandou o ataque e encorajou o John a participar. Em 2010 foi relatado que ele estava em um relacionamento há bastante tempo com outro cara que sabia quem ele era realmente de verdade. Aparentemente ele não fez nada de errado desde que foi solto, mas não tem como a gente saber ao certo, já que a sua real identidade permanece anônima. John Venables. Desde a liberdade condicional, esse cara já mudou de identidade 2 vezes, né? Uma vez foi porque ele falou para os amigos de propósito o seu nome real e disse que ele era um assassino condenado, como se fosse algo para se gabar, enfim, bizarro, né? E outra vez por ter vazado o seu nome ao público de novo. Alguns anos depois de ser liberto incondicional, o John foi preso depois de brigar bêbado e por estar com cocaína. Esse não tomou jeito, né? A justiça já propôs até a sua libertação por diversas vezes, mas em 2017 ele foi preso de novo por ter imagens de infantil. Cara perturbado, velho. Ele tem problema, esse demônio. Ele foi condenado a 40 meses de prisão em fevereiro de 2018, quase 25 anos depois de assassinar o James Booger. Hoje em dia, o Venables ele está em liberdade e usando outra identidade, assim como Thompson, o que não deixa as outras pessoas saberem quem ele realmente é. E isso, de certa maneira, até acaba ajudando para que ele faça outras vítimas, já que ninguém sabe quem o cara é, e aí, então, ele consegue se aproximar, por exemplo, de cometer outros crimes. É assim, o cara consegue trabalhar em qualquer lugar, o cara consegue ir pra qualquer lugar. Mas o cara continua sendo o mesmo. Mas, cara, que nem aqui no Brasil, por exemplo, quando um cara vai preso, por exemplo, tem, não só no Brasil, mas tipo, tem aquele preconceito de uns caras contratar uma pessoa que já foi presa, porque tá lá, o cara tem a ficha criminal. Agora, esse cara, toda vez que ele faz uma merda, a ficha criminal dele continua em branca. Então, e meio que zera, né? É bizarro isso aí mesmo, cara. Não sei, acho errado isso aí. Bom, e como eu disse, isso acaba ajudando ele até a fazer outras vítimas, já que a gente viu que mudar ele não mudou. A identidade dos dois é protegida pela justiça, e qualquer um que descobrir, tentar divulgar o nome ou mesmo buscar pelo seu endereço pode acabar sendo preso. Olha que bizarro isso aí, né? Então, o cara que descobrir pode ser preso porque descobriu que o cara é um assassino. É impressionante ver como a justiça é extremamente leviana quando se trata de menores de idade.
não só aqui no Brasil, né, praticamente no mundo todo. O que você acha em relação a isso? É a favor de que esses menores sejam julgados pelos crimes e não pela idade? Você é a favor da minoridade penal? Quantos anos você acha que seria ideal para essas crianças e adolescentes pagarem por suas penas como adultos? Comenta aqui embaixo. Não esquece de me mandar a sua sugestão de vídeo lá no meu Instagram. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal.